Oi! Na aula passada nós criamos a estrutura desse coelho e hoje nós vamos dar vida a esse personagem. Então, vem comigo que eu vou te ensinar. Então, pessoal, continuando com a nossa aula da quinta passada, o que eu fiz aqui? Já passei primer, como eu já tinha mostrado para vocês, e o colete. O colete eu fiz, isso aqui não tem como fazer um molde, porque cada boneco vai ser um boneco, dependendo da quantidade de massa que se põe. Então, ele vai ter diferença de tamanho de uma pessoa que vai fazer para outra, isso é evidente, né? Então, eu não sei que tipo de garrafa que vocês vão usar, que tipo, qual é a espessura da mangueirinha. Então, isso aí vai dar diferença no resultado final. Então, o que eu fiz, porque eu também achei, eu levei 1h30 só para montar essa estrutura do colete. Então, eu fui fazendo e que nem costureira. Eu fui pondo e fui cortando e fui ajeitando no corpo dele para poder o colete ficar do jeito que eu queria. E ficou exatamente do jeito que eu queria. Mas aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, esse lado de cá ficou diferente desse. Então, a manga daqui teve que ficar diferente dessa. Então, é uma coisa de erro e acerto. É uma coisa de a gente ir colocando e ajeitando no corpo dele. Então, agora eu vou papetar em cima. Primeiro eu vou pintar. Tá? Vou passar uma mão de tinta em tudo e depois eu vou vir com filtro de café para papetar o colete, que ele vai ficar da cor do filtro de café, que é um begezinho, tá? Pintei todo ele de branco, as orelhinhas aqui eu pintei de um rosa pele, 2 demãos, aqui também pus 2 demãos. E aqui o que a gente vai fazer? Nós vamos começar com filtro de café, tá? Então o filtro de café que eu usei, lavei, ele fica nesse tom meio marronzinho assim, meio esse aqui maior. E aí a gente procura usar mais os mesmos tons, porque no momento que lava, assim, em seguida, ele fica nessa cor. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos pulverizar um pouquinho com a água, para ele ficar mais maleável, porque senão ele fica muito seco, fica ruim de manusear. Então, a gente põe um pouquinho da água e umedece ele, ó. A cola que eu vou usar para fazer a papetagem é uma cola escolar, mas uma cola mais simplesinha. Ela é mais aguada, não é a cola que eu uso para fazer a massa, que é a cola Pint, tá? Então, o que a gente vai fazendo? A gente vai passando a cola e vai pondo os pedacinhos de papel. Ele ficou bem maciozinho de mexer, ficou bom. A gente corta assim com a mão, só nas bordas que eu vou passar a tesoura. Aqui para dentro do colete eu vou rasgando com a mão. Cuidado que aqui, ó, aqui é a parte onde vai sobrepor depois. Então, quando for na beiradinha assim, aí eu corto com a tesoura, para poder ficar bonitinho. E assim a gente vai fazendo em todo o coletinho. Então, ela molhada, o papel fica maravilhoso. Fica úmido. Faz pedacinhos menores, assim. Eu tô fazendo muito grande. Ó. E ele vai ficar meio enrugadinho embaixo, não tem importância. Porque essa é a roupinha dele, né? Essa parte que aqui, que é reta, então a gente põe reto. Vou fazer uma parte aqui para baixo, pro lado de cá, ó, depois a gente vem com a sobreposição do colete. E o papel rasgado, assim, não cortado, ele funde melhor. Olha como vai ficando bonito. A gente vai fazendo assim e deixa para pôr essa parte da sobreposição, a parte dos cantos, para quando vai ultimar toda a peça. Então, vai pondo assim vai pondo assim, e depois, na hora de finalizar, é que a gente faz a parte ali onde tem que cortar. Fica mais fácil, eu acredito. Aqui embaixo, como tem que ser mais retinho, então a gente corta com a tesoura. Então, ele é feito todo assim, não tem muito mistério. Só tem que ter paciência, né? E vai assentando, não aparece, praticamente nem aparece as emendas, ó. Fica lindo.
A parte aqui da manguinha, ó. Então, eu colei e já passo a tesoura aqui pra tirar essa parte, pra alinhar com a borda do colete de baixo. Por isso que é bom fazer o do jornal antes. Porque ele vai servir pra gente servir de guia. Então, na hora de fazer as partes assim, a gente corta com a tesoura para ficar bonitinho. O resto tudo vai fazendo picado com a mão. Essa parte aqui onde a gente vai pôr os botõezinhos depois, aí eu cortei assim bem aqui, ó. Que ele vai encaixar direitinho aqui nesse aqui, ó. Puxa mais pra cá e tapa bem. E aqui põe 2 botõezinhos. Eu tenho uns botõezinhos de roupa de boneca, vai ficar muito bonitinho. Essa parte aqui já pode tirar fora porque tá feio. Não dá pra rasgar, vamos cortar. Então, isso aqui, gente, assim, é uma construção. Papel machê é uma construção, então é difícil saber como é que vai ficar antes da gente começar. Eu sempre, assim, pra mim é uma incógnita quando eu faço uma peça nova como essa, que eu nunca tinha feito com ele na vida. Então, eu sei que vai ficar bom, mas a gente passa por muito perrengue no meio do trabalho. Tá? Então, vai fazendo e vai vendo se vai dando certo. E eu fiz esses dias, eu fiz um porta-celular que era um gato. Aí, na hora de pôr o celular, ficou meio capenga. O que eu fiz? Na mãozinha onde vai escorar do celular, eu vou fazer uma aula desse porta-celular, ficou muito bonitinho, só que eu vou fazer um cachorro. E na hora de pôr o porta-celular, ele ficou pendente para um lado. O que eu fiz? Eu enchi de massa o lado que estava capenga. Então, o papel machê tem essa possibilidade que não é todo artesanato que suporta, né? Então, a gente pode fazer os enjambres assim. Eu faço muito enjambre nas minhas peças. Porque eu vejo que não vai dar certo, a gente dá um jeito de arrumar, e como aconteceu com esse gato. Tava dando errado, mas ficou certo, tá? Então, a gente vai fazendo aqui, ó. Olha que tá aqui a coisa do colete, vai ficar muito fofo. A gente nem vê que tá emendado. Olha só que lindo que fica. Aqui na parte da manga, ó, como é que eu fiz. Eu cortei de um lado e cortei mais volteadinho do outro para encaixar. Eu já põe cola e põe, ela tá ficando seca, eu vou molhar de novo. Quando vai ficando seca, eu vou molhar de novo. Encaixou ali. Aí já corta ali para fazer a volta da gola. Viu? Vai ficar bem encaixadinho. Isso aqui não serve só para fazer esse coelho, né? O tipo de coisa dá para fazer roupa de boneca também. Então, vai fazendo e vai vendo como é que vai ficando e vai arrumando. Aqui ficou um pedacinho, ficou feio, então a gente põe mais um pedacinho aqui. E a gente rasgando com a mão, ele não, parece que não aparece a emenda, ó. Ele fica mais perfeitinho. Quando eu fiz a parte de trás, ele ficou meio fofo, aí eu fiz umas preguinhas e pus fita crepe em cima. Então aqui tem umas dobrinhas. Então aqui a gente vai pôr mais camada de papel para não aparecer esses pedacinhos assim. Aqui na parte do rabinho a gente vai contornando o rabinho também. Vai fazendo o contorno do rabinho assim. Aí fica perfeitinho. Aqui eu pus mais um pedacinho redondinho para fazer o contorno da gola. Aí a gente vai cortando com a tesoura. E à medida que o papel vai secando, a gente molha de novo, para ficar tudo fácil de trabalhar, senão vai ficar ruim. Ó, e aqui também, ó, vai fazendo o contorninho do bracinho do coelho. Corta ali e já aplica aqui. Ó. Parte aqui também do rabinho, a gente vai contornando o rabinho. Então, é só assim.
Eu tenho um pedacinho de papel, esse aqui é um pouquinho mais claro que o outro, e eu vou pôr um lencinho, eu cortei um pedacinho de lencinho de papel, ó, e a gente dá uma franzidinha assim, e põe como se fosse dentro do bolsinho. Ele vai ficar com cara de professor. Que charme que desse coelho. Tá, agora eu vou fazer a gravata. Para fazer a gravata, eu peguei... Esse aqui não passa água, tá? Esse aqui tem que ficar sequinho. Aí, vamos colar aqui dois pedaços. Depois a gente vira assim e vira assim. Para poder fazer tudo do mesmo tamanho, né? Na hora de abrir vai ficar tudo perfeito. Eu já fiz uma aqui, ó, que essa aqui já tá o tamanho que eu quero, tá? E agora eu vou pôr uma fita crepe aqui pra prender aqui no meio. Como vai ser pintado, não vai aparecer. Um pedacinho assim de fita crepe, ó. Ela já vai colar no meio. Cuidado pra ficar bem no centro, tá? E aperta que tá pronta a gravatinha. É só arrumar assim nas beiradinhas. Aí depois a gente põe uma fitinha no pescoço dele. Ó, tá pronta a gravata do nosso coelho. Outra coisa que pode acontecer, mesmo com primer, pode rachar. Pelo menos acontece pra mim, tá? Eu tô dizendo pela minha experiência. Pode rachar depois da pintura. Aqui rachou, ó. E aqui na orelhinha rachou. O que eu fiz? Passei primer de novo, tá? E aí ela vai permeabilizar novamente. E aí a gente pinta por cima para evitar de rachar de novo, tá? Isso é uma coisa que acontece no papel machê. Talvez o primer industrializado seja melhor. Eu uso esse que eu faço porque é bem mais em conta, tá? Inclusive eu deixei a receita dele na aula passada, na aula da estrutura, tá? Onde eu passei. Às vezes não acontece, mas às vezes acontece, eu não entendo por quê. Principalmente quando é papel, assim, ó, que eu fiz aqui, só a papietagem das orelhas aconteceu, então aconteceu bastante. E aí, o que eu passei ontem, passei agora de manhã, passei de novo. Quando secar, eu pinto por cima. Se rachar, eu passo de novo, até parar de rachar. E aí, uma hora para. Eu sei que é uma coisa trabalhosa, mas é assim que eu faço. Para não precisar comprar o primer industrializado. O industrializado, claro, ele é mais denso, ele é mais adequado para isso. Mas ele é bem mais caro, né? Esse que eu uso é bem baratinho. Eu cortei meio curvadinho assim, ó, que aí cai bem direitinho no pescocinho dele. O filtro de café eu cortei pela borda. E aí agora eu vou colar com cola quente, a parte da frente vai colar aqui, porque vai colar a gravatinha em cima, né? E aí, gente, tudo que eu ensino pra vocês são os perrengues que eu passo nos meus 50 anos de artesanato. Então a gente, no decorrer da estrada, a gente vai aprendendo, vai fazendo coisa errada, vai ensinando. E na época que eu comecei artesanato, não tinha internet, né? A gente comprava uma revista e muitas vezes tinha um artigo só que resolvia. Que é mais ou menos o que a gente queria. Mas eu aprendi muito no erro e no acerto. Era assim que se fazia. Então eu não tive essa facilidade que hoje a gente tem de tudo a um clique do dedo. Tá, já colei aqui a gravatinha, tá? Então vai ficar assim. Só colei com cola quente, ficou perfeito. Agora eu vou fazer a parte do óculos. Agora o óculos, aí eu usei arame encapado porque eu quero pintar, tá? Então eu usei uma matriz assim, dependendo do tamanho que vocês querem fazer. Eu fiz aqui nesse cabinho que eu achei que vai ficar bem bom. Dá uma dobradinha aqui, ó. Deixa um pedacinho, dá uma dobradinha. E aqui faz a parte aqui onde vai o narizinho. E aqui faz a parte... Como é que eu vou fazer? Fazer por cima. Assim, isso. E essa parte aqui. E faz a mesma forma. Aí põe pra cá e corta, tá? Eu não vou cortar porque eu não quero desperdiçar meu arame, tá? Então ele vai ficar assim, bonitinho. Então aqui já corta, aqui aperta com o alicatezinho, ele vai ficar perfeito, tá? É assim que faz o óculos, não tem mistério nenhum. Pode ser feito com arame colorido, ou a cor que vocês quiserem. Então esse aqui é bom porque dá pra pintar. Pintar com grafite, que eu acho que vai dar um ar sério no meu coelho.
Para não ficar tudo branco, eu vou pôr o dentinho com marfim, para dar uma destoada. Não vai diferenciar muito, mas pelo menos não vai ficar tudo da mesma cor. E no narizinho eu vou usar um pele mais escuro, tipo de um rosa chá. Para fazer os bigodinhos eu tenho essa linha de crochê cinza fininha e eu vou engomar ela bem com cola, para ela ficar durinha, e aí depois eu vou furar aqui com um cravadorzinho, fazer uns 3 furinhos para pôr os bigodinhos, tá? Então, colar vai demorar para secar, porque isso aqui hoje tá chovendo, tá ruim. Aqui pus cola de cola instantânea e põe os botõezinhos. Tá, se quiser der mais um detalhezinho, eu acho que já ia dar muita mão de obra, costura, passa uma linhazinha ali, faz de conta que ele tá costurado, mas eu achei que assim tá bonitinho. Pode fazer o olhinho com um boleador. Eu acho ruim por causa que o papel machê é muito irregular, então às vezes eu erro, então eu prefiro fazer no pincel. Pintei a boquinha com cinza clarinha, agora eu vou fazer os furinhos aqui para pôr o bigode. Eu marquei aqui os bigodinhos de cada lado e a gente faz um furinho com cravadora, com uma agulha grossa, para poder pôr os fios, que eu vou colar com cola branca. Eu passei a cola e ficou bem durinho. Pus a cola aí no bigodinho. Agora coloca aqui e depois deixa secar. Até com gravador a gente pode empurrar mais. Assim. Eu coloquei, aí faz assim para ele achatar e deixa colar quietinho aqui. E depois a gente corta porque ficou comprido demais. Então é melhor comprido demais do que curto, que a gente tem como arrumar. Fazer uma mescladinha na franja de cinza e branco. Assim. A tinta tem que estar molhada para poder mesclar. Vai vindo com as duas, com branco e com cinza, tá? Aí faz a franjinha com coloridinho assim para não ficar tudo tão sem graça. Uma coisinha delicada assim e suave, porque o coelho em si ele tá delicado. Então não pode pôr uma cor muito escura para não destoar. Aí eu vou fazer uma bochechinha com blush. Tá. Cortei os bigodinhos, deixei mais parelhinho, fiz as bochechinhas e colei com cola instantânea o óculos, tá? Então colei dessa forma assim, ó. Tá? E só segurar um pouquinho lá, porque a cola instantânea demora um pouquinho mais pra secar, né? Tá pronto o nosso coelho. Ó. Aqui a carinha dele. Como eu pus o óculos, uma vez meio de ladinho, tá bem firmezinho, ó. Colei com a cola instantânea. Aqui a parte de trás, o coletinho ficou bem perfeitinho. Pus os botõezinhos, olha, tá um charme. Quem não assistiu a aula 1, vai lá assistir, que eu vou deixar o link na descrição, nos comentários, e vou pôr no card final, tá? Então é uma sequência para aprender a fazer todo o coelhinho, ou de repente usar para fazer um outro tipo de bichinho, tá? Então essa estrutura dá para fazer um monte de coisa, tá? Não precisa ser necessariamente só esse coelho. Pode fazer inclusive até bonecas, palhaço, alguma coisa assim. Espero vocês para as próximas aulas. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esqueçam de assistir a primeira aula, que foi a estrutura do coelho, que é a chave de tudo, né? Então, não esquece de curtir, de compartilhar, de seguir meu canal, de ativar os sininhos para os próximos vídeos, me deixar um comentário, dizer o que achou dessas duas aulas. Isso para mim é muito importante. Um beijo a todos e até a próxima.